essa onda da direita, eu queria saber se você também chama assim, que a gente tem assistido, e principalmente agora esse assunto veio muito à tona por causa das eleições ali no Peru, na Colômbia, e de uma fala do presidente norte-americano Donald Trump, né, dizendo que ele está muito de olho aqui na eleição do Brasil, porque para ele é muito importante que a direita volte ao poder. A gente já sabe que a família Bolsonaro tem uma interlocução direta com o Donald Trump, e o presidente Lula reagiu e falou: não se mete aqui nas eleições do Brasil, vai cuidar aí da sua casa, e essa questão política ali estremeceu de novo. Tem uma onda da direita, e de que forma, se essa onda realmente existe, na sua avaliação, ela pode alcançar a política no Brasil, Bruno? Olha, Andresa, o que a gente percebe? Mais até do que uma onda de direita, o que a gente tem tido é que dentro da direita sul-americana, básica principalmente, vamos colocar latino-americana, vamos pensar no todo, né, da América, a gente tem tido divisões na direita, com uma direita mais afirmativa. Alguns vão dizer extremista, outros vão dizer mais radical. Eu prefiro usar o termo afirmativa, uma direita que defende uma pauta mais clara, tanto na economia quanto nos costumes e principalmente na questão da segurança pública. Então, o que a gente tem percebido nos movimentos? A direita tradicional, ela tem morrido no processo. Se a gente for para o Chile, quem vai para o segundo turno, você tem uma racha grande na direita, a esquerda vai para o segundo turno e vai uma direita mais afirmativa, que é o CAST. Quando a gente vai para o Peru, você tem uma grande quantidade de candidatos à direita. A direita no Peru, a mais afirmativa, talvez fosse a que rememorasse ao fujimorismo. E daí a Keiko consegue ir para o segundo turno como essa candidata mais forte. Na Colômbia, a gente olha para o De la Espriella indo para o segundo turno contra uma candidata do Uribe, que é a direita tradicional, né, colombiana. E a esquerda também indo para o segundo turno. Quando você vai na Argentina, a gente teve o Javier Milei indo para o segundo turno contra a direita tradicional, que era a Bullrich, que acabou não indo para o segundo turno, que tinha o apoio do Macri, que tinha sido presidente da Argentina. Então você vê um movimento de uma certa divisão na direita, com uma direita mais afirmativa e acabando basicamente com o centro. Essa direita tradicional, ela foi esmagada pelo centro. Você não quer usar extrema-direita ou... Você está reclassificando? Pode até se usar esse termo também, porque no caso a gente fala extrema porque ela está mais à direita do que a outra, né? Seria nesse sentido, né? É porque tem gente que acha que extrema direita fica parecendo uma coisa muito ofensiva. Eu estou usando direita afirmativa, mas o que eu quero dizer é que tem duas direitas. Tem uma direita mais conservadora e tradicional e uma direita um pouco mais afirmativa e mais extrema. Né? Eu acho que são esses dois pontos que têm acontecido. E que, se a gente olhar aqui para o Brasil, nós tivemos essa direita mais extrema aparecendo em 2018, esmagando o que o PSDB dizia ser a direita naquele momento, apesar de nunca se defender como direita, mas era o que aparecia na sociedade. Daí você tem um bolsonarismo crescendo, e o que está acontecendo? O PSDB acabou, a direita virou única e exclusivamente o bolsonarismo, e hoje a gente está tendo no Brasil uma certa divisão dessa própria direita bolsonarista, e vindo algumas direitas mais afirmativas, como é o caso desse Missão com o Renan Santos, do MBL. Nesse contexto que você está colocando, a direita bolsonarista está indo para o caminho errado, porque o Flávio está se colocando como um candidato menos extremista com relação ao pai. Porque estava na ideia da eleição passada. Sim. Na eleição passada. O problema é que a gente não sabia que ia surgir um movimento com uma candidatura afirmativa, como é esse caso desse Renan Santos. Esse Renan tem dito algumas coisas que a direita bolsonarista gostaria de dizer. Ele tem batido em algumas teclas quando ele vem com o discurso de que ele é a solução para a segurança pública, porque vai se inspirar no Nayib Bukele, vai se inspirar nas políticas que agora o De la Espriella tem defendido na Colômbia, e na economia no Milei, ele vem com essa pegada.
E nós temos um caso no Brasil, que o bolsonarismo foi testado. O bolsonarismo virou governo, foi vidraça e foi reprovado. Diferente desses outros lugares em que o De La Espriella, né, na Colômbia, por exemplo, o uribismo foi testado e foi reprovado. Sim. E daí, quando vem com uma candidata uribista de novo, surge uma alternativa à direita que consegue suprimir. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. O Macri foi presidente, foi testado, tentou a reeleição e perdeu a reeleição. Voltou à esquerda e daí surge um movimento do Milei superando o que era o macrismo ou o PRO, que era o partido do Macri, né? Então, talvez no Brasil a gente esteja vivendo este momento com uma diferença. O Renan Santos ainda é muito desconhecido da grande maioria da população. Ele vai precisar construir, mas ele é hoje quem representa um pouco dessa alternativa à direita. Zema, Caiado, Augusto Cury, Joaquim Barbosa, Aécio Neves, ninguém disse a quem veio até agora. O único que está dizendo alguma coisa é justamente esse Renan Santos e dividindo um pouco desse voto da direita. E que vem nessa onda aí que está elegendo, né, candidatos. Fala um pouquinho para a gente, Bruno, do novo presidente da Colômbia. Politicamente, né, você já explicou ali em que espectro que ele está, eu vou usar o extrema-direita, que eu acho que é mais apropriado. Mas quais as relações dele com o Brasil e como é que fica uma relação dele com o governo Lula? A gente ainda tem governo Lula até dezembro, né? Se eles não fecharem o país até lá. Exato. O que a gente... como foi essa construção toda, né, da Colômbia, que é importante só para a gente rememorar. Nos anos 90 surge a figura de Uribe. Uribe vira o grande cara do combate às Farc e que declara uma guerra às facções criminosas na Colômbia. Ele é o sujeito que faz esse movimento. A Colômbia entra num momento de uma certa paz, de segurança pública, né? O Uribe consegue fazer o sucessor, que era o seu ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, o Juanpa. O Juan Manuel Santos vira presidente da República e ele começa a negociar com as Farc. E ele é o responsável por trazer um pouco a Colômbia para o centro. É um presidente bem reeleito, consegue ter uma boa avaliação como presidente da Colômbia, consegue o acordo de paz com as Farc se legitimam nesse processo e várias outras guerrilhas de esquerda também conseguem se legitimar e começa esse processo. Daí, no final do governo Juan Manuel Santos, ele enfrenta problemas. Quando ele enfrenta problemas, o uribismo volta ao poder na Colômbia. Só que o uribismo é rejeitado pela população e a esquerda, pela primeira vez, ganha uma eleição na Colômbia. E daí entra o Iván Manuel Duque, que é o atual presidente colombiano. O Iván Duque... Todo o governo Lula foi lá para prestigiá-lo. Né? Foi a primeira vez que a esquerda vira governo na Colômbia e etc. O Duque, sentado na cadeira, não consegue dar a resposta que as pessoas queriam. E daí começa uma discussão. Volta o uribismo ou fica Duque? Nesse meio tempo, o Uribe apresenta uma candidata. Tem uma candidata a presidente, a Cíntia, candidata lá na Colômbia. Ela vem candidata, mas a direita queria uma resposta mais firme, porque já tinha o uribismo voltado para o poder e não tinha dado certo. Neste momento, surge uma figura de um advogado, que era um cara que, inclusive, teve relações com Maduro, tinha sido advogado do Maduro, advogado do Chávez na Venezuela, mas que vem com um discurso de sou fora da política, quero que a Colômbia, resgatar a ordem e a paz na Colômbia, expulsar a esquerda daqui, enfrentar as Farc, enfrentar as guerrilhas, enfrentar o narcotráfico e com um discurso muito duro nesse sentido e falando de uma economia mais liberal e aproximada com os Estados Unidos. Aí surge esse Abelardo de la Espriella. E ele vem com essa força da direita. Era um nome que ninguém conhecia muito na Colômbia. E foi crescendo durante o processo eleitoral, deixando com que o uribismo fosse se
cada vez mais retraindo, a ponto do Uribe sair da campanha da candidata dele, basicamente. E o Uribe, agora no segundo turno, foi o primeiro a declarar apoio ao de la Espriella. Então, a direita se reposicionou na Colômbia. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Chile. E não tem nenhuma relação, obviamente, com o governo Lula? Ele já atacou aqui o governo Lula ou não? Ainda fomos ignorados por enquanto? Por enquanto ignorados de maneira geral, mas sempre um discurso anti-esquerda. Um discurso sempre anti-esquerda. E daí isso acaba abarcando também o governo Lula. Né? Podemos ter problemas com o nosso vizinho, que é um vizinho importante, porque nós temos uma grande fronteira com a Colômbia, no Amazonas, na região de Letícia e Tabatinga, no Amazonas, uma região grande de floresta amazônica. E a Colômbia, inclusive, muitos problemas ali de entrada de armamentos e de tráfico de drogas. Então, ali é um ponto de preocupação para a soberania brasileira, que sempre tem que ter um olho especial para essa relação com a Colômbia. Né?